Lucas, capítulo de número 10. Nós vamos ler os versículos do 38 ao 42. Deus abençoe pastor Delano. Obrigada por essa honra, amigo, estar com você, com a missionária Juliana. Eu sinto assim, quando eu vim aqui, tipo assim, eu ainda estou no time dos que são de Deus. É uma honra, é uma alegria. Deus abençoe esse casal, essa família, essa igreja. Fonte de vida é realmente uma fonte para a nossa vida, né? E aquele que beber dessa água, brotar-se-á nele uma fonte que jorra para a vida eterna. A fonte da fonte é Jesus, não é isso? Glória a Deus. Você parece comigo, você é bonita. Eu tô brincando. Vamos lá. Lucas, capítulo 10, 38 em diante. Quem achou, diga amém. Indo eles de caminho, entrou numa aldeia. E certa mulher por nome Marta. Qual é o nome dela, gente? Tem gente que já fez assim. Eu senti daqui. E uma mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. Coisa linda, o recebeu em sua casa. Tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. E aproximando-se disse: Senhor, não te importas de que minha irmã me deixe servir só? Diga-lhe, pois, agora que se levante e me ajude a servir. E respondeu-lhe Jesus: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada. Alguém tem alguma versão diferente além de ansiosa e preocupada? Fadigada, agitada. Gostei dessa. Combina mais contigo. Alguém falou o quê? Hã? Inquieta tua cara. Tua cara. E você, Camila? Eu sou Maria. Até parece. Ansiosa, preocupada com muitas coisas, inquieta, agitada, agoniada, enfim. Mas uma só. Gente, a gente tinha que ler isso aqui e sentir muito alívio, gente. Tanta coisa. E a gente só precisa, pelo amor de Deus. Olha o que Jesus está dizendo, gente, com todo respeito a todos os apóstolos, ministros, pessoas inspiradas pelo Espírito Santo de Deus. E toda a palavra de Deus garante pela própria palavra que ela é apta, inspirada para corrigir, para instruir, para redaguir, para que todo homem, todo ser humano cresça, seja instruído na palavra. Mas ainda assim, com todo respeito, quem está falando isso aqui não é Paulo, não é Pedro, é Jesus. Mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Diga amém por essa palavra. Senta dando glória a Deus aí, você que pode. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero que você diga após mim assim, ó. Meu problema não é o outro. Isso. Agora vamos falar da situação aqui em questão. Diga: o problema de Marta não é Maria. Não é. E se eu te disser, até eu estou com medo do que eu vou pregar.
E se eu te disser que tudo isso que você ora, que você pede, que você chora, que tem sido fruto de angústia, de agonia, de inquietação, de agitação na sua alma, de perturbação, de crise de ansiedade, de tantas outras coisas que têm afligido a sua alma. E se eu te disser que a lista dessas coisas que você pensa que vai ser resolvida quando o outro mudar, quando o outro melhorar, quando o outro amadurecer, quando o outro crescer, quando o outro evoluir, quando o outro for liberto, quando o outro, e se eu te disser que Deus te trouxe hoje aqui para dizer, não é o outro, é quando você entender, quando você se abrir, quando você for liberta, quando você alcançar o entendimento, ei, Marta! Tire o foco de Maria. Tire o foco do seu marido. Tire o foco do seu filho adolescente. Tire o foco do seu patrão e da sua patroa. Eu estou falando rasgado aqui, que é para poder aplicar o texto com o entendimento perfeito, para ninguém interpretar de maneira particular. Tira o foco desse professor que te persegue na faculdade. Tira o foco. Tira o foco desse líder. Tira o foco. O Senhor está dizendo, eu não quero ele na sua mira. Hoje eu quero espelho. Eu quero um espelho diante de você. Não é ele, não é ela, não é. Há um problema aqui. Mas eu quero começar construindo um entendimento quase que uniforme, não é único, ok? Mas quase que uniforme para aquilo que Deus quer ministrar ao nosso coração nessa noite. Tire de Marta o rótulo e a ideia de uma mulher desequilibrada, de uma mulher alienada. Tire isso, são coisas diferentes. Pessoas alienadas nem identificam a ansiedade, não trabalham com responsabilidade nas suas demandas e logo não tem motivo para estarem preocupadas e ansiosas. Preocupação é coisa de gente que tem responsabilidade. Ansiedade é coisa de gente que não está conseguindo dar o check, né, em tudo que precisa fazer. Então o que você está dizendo, Camila? O que eu estou dizendo logo de cara é que eu não vim aqui te agredir. Eu vim dizer que você é maravilhosa. Você é maravilhosa. Você não está onde está, não chegou aonde chegou, não construiu o que construiu, não se tornou esse muro de contenção que você é para sua família, para os seus negócios, com cabeça alienada, com mente avoada. Porém, pessoas assim, como eu, como você e como qualquer outra que deseje servir com integridade, com responsabilidade, com dinamismo, com cadência, com potência, com inteligência, com excelência, vai encontrar no caminho percalços que vão trazer avaria na sua armadura, necessidade de blindagem que vai se transformar bloqueio na sua mente, vontade de aceitar algumas pessoas e evitar outras, traumas que você não vai perceber, que vão aparecer no meio do caminho. Você vai pensar que é sabedoria, afinal você é tão maravilhosa. E aí agora eu vou usar de um pouco de dualidade aqui no contexto, que você não consegue se ver como alguém que tem errado, porque no final você segura a peteca de tudo sozinho. Então é muito difícil ver-se fazendo alguma coisa errada quando você acorda todo dia para fazer tudo certo. Então Marta é incrível, porque de acordo com essa cultura, quem deveria responder por essa família de maneira majoritária é Lázaro, por ser o homem da casa. Só que você percebe claramente que a proeminência de popularidade da casa está sobre essas duas mulheres, mas o governo da casa está sobre a vida de Marta. Seria natural, porque Lázaro era amigo de Jesus, seria natural dizer que Lázaro recebeu Jesus em casa. Só que o texto é enfático. João compreendia como as coisas estavam e funcionavam ali. Quem recebe Jesus em casa, apesar de Lázaro e Jesus se tornarem amigos, quem recebe
Jesus em casa é Marta. Eu queria muito que você não se esquecesse disso. Então eu vou perguntar: quem recebe Jesus em casa? Quem recebe Jesus em casa? Quem cria a ocasião? Quem formaliza o convite? Quem prepara a comida? Quem abre a porta? Quem inaugura o dia? Marta. Marta se prepara. Marta tem um nível de sabedoria fora do comum. Ela consegue ver. É o Filho do Deus vivo. Ela reconhece Ele e ela o recebe. Ela o recebe. E não recebe para si. Recebe para todos. Porque quem recebe em casa, recebe pelos nossos. Ela recebe Jesus em casa. Agora, é óbvio que quem quer receber Jesus nunca vai ver só Jesus entrar. E isso é uma coisa difícil para a gente. E aí agora eu vou falar da gente especificamente. A gente quer Jesus, irmãos. Mas como eu sempre digo quando estou falando dele, se ele tivesse sem muita companhia, sozinho ele já estava com 12. Fora os 70 que ainda andava atrás dos 12. Jesus sozinho, só no monte orando, no escuro ou na madrugada. O texto de Lucas vai relatar que por onde ele passava fluía uma multidão de pessoas. Agora, é muito complicado porque todo mundo quer seguir ele, todo mundo se apaixona por ele, todo mundo quer ouvir ele. O desejo, a recepção é para ele, só que ele só anda cercado de gente. Eu imagino a quantidade de gente que não recebeu Jesus em casa porque sabia que receber Jesus era andar com uma multidão atrás de si. Eu imagino isso. Receber Jesus era receber no mínimo, se não tivesse ninguém, tinha no mínimo 12. 12 homens. E homens famintos. Homens preocupados com a demanda diária, ao ponto de que Jesus teve que dizer: eu não quero vocês andando ansiosos, preocupados com o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Vosso Pai tem cuidado de todas essas coisas. Então, pense nisso. Quer Jesus e quer receber Jesus, mas vai ter que ver Pedro entrar. Vai ver João entrar. Imagine, vai ter que ver. Mas Marta quis receber. E quem quer receber Jesus vai ter que deixar entrar. Quem anda com Ele. E são essas pessoas, guarde o que eu estou lhe dizendo, não é Jesus. São essas pessoas que vêm em companhia dEle, que deixam a gente ansiosa, fadigada, agitada, tendo que cuidar de uma demanda tão gigantesca por causa de uma pessoa. Vamos falar a verdade rasgada aqui para todo mundo entender? Quantos desejos de fazerem barraco, vontade de falar que aquela ela tem que ouvir. Mas aí você olha para Jesus e diz: para ele não ir embora da minha casa, da minha vida, eu vou engolir essa meia dúzia de palavras. Mas porque eu vou te falar. Tá entendendo? É mais ou menos isso. O desejo de receber ele faz você suportar quem trai, faz você suportar sanguíneo, faz você suportar até o bipolar. Eu amo porque doutor e cientista Augusto Cury, ele traz, e ele é um gênio na área dele, respeitado em muitos países, e ele traz um perfil de acordo com a psicanálise para cada um dos discípulos. E eu me lembro que certa feita ele fala como Pedro é sanguíneo e como João chega ao ponto de parecer bipolar. Então você imagina você caminhar com Cristo e ter que lidar com quem também decidiu andar com Ele. Agora, pasme, cada uma dessas pessoas também tem uma perspectiva sobre as pessoas que estão ladeando Jesus. Então pense, você está pensando coisas dos outros e os outros também estão pensando exatamente nesse momento coisas sobre você. E Jesus não manda ninguém embora. Pelo contrário, Ele fortalece a ideia de que quem quiser Ele vai ter que aguentar essa gente. Quem quiser Ele vai ter que amar essa gente. Quem quiser Ele vai ter que andar com essa gente. E vamos falar a verdade, gente, receber Jesus não é difícil. O problema é quem anda, é quem vem junto. É por isso que tem um monte de crentes dizendo crentes sem igreja,
fora do corpo de Cristo. Ah, porque eu presto conta é com Deus. Ah, porque eu falo é com Deus. Claro, meu irmão, prestar conta com Deus, falar com Deus e viver só para Deus é fácil. Difícil é ter comunidade de fé, coinonia, família, perdão, ceia, corpo de Cristo. Agora, olha o que Jesus vai dizer e eu quero que você tenha isso em mente. Ele disse certa feita aos seus discípulos: tive fome e vocês não me deram de comer, sede e não me deram de beber, preso fui e não foste me visitar. Pedro vai perguntar: Senhor, quando foi que nós te fizemos alguma dessas coisas? Ele diz: quando você não faz aos pequeninos, a estes, você não faz a mim. Aí eu gosto porque ele diz assim: olha, quem a mim recebe, recebe eles. Quem eles? Esses marginalizados, pessoas que a gente não gosta, gente que a gente não tem empatia e etc. A mim não me recebe. Olha como é que ele pessoaliza essa coisa. E aí o que eu acho interessante é que a gente quer viver uma vida com Deus e não quer pessoalizar nada. Problema de igreja fica na igreja. Coisas de departamento ficam no departamento. Os irmãos da igreja são os irmãos da igreja. Os irmãos de casa são irmã. É tudo pessoal. Poucas pessoas sentam tão perto de você quanto num culto. Se ele entra, os outros vão entrar também. Ele diz: olha, qual é o primeiro mandamento? Com promessa. Com promessa. Oi? Oi? Tem uma coisa que rola na internet há alguns anos que diz assim: o Senhor mandou eu amar o próximo. E isso não é difícil para mim. O problema é o próximo. O problema é o próximo. O próximo não coopera. O próximo não ajuda. Diga assim comigo: se um entra, os outros entram. Isso. Aquele que diz que ama a Deus e não consegue se relacionar com seu irmão, mente. Como pode amar quem nunca viu e não conseguir amar quem está aí do seu lado? Irmãos, é tão bom a gente pregar de dom. É tão bom a gente falar de unção. Falar de chamado é a minha vida. Mas sabe o que é difícil? Falar da necessidade de produzirmos frutos. Se um entra, os outros entram. Não tem como você receber Jesus e não lidar com Pedro. Não tem como você receber Jesus e não conhecer João. Não tem como você receber Jesus e não viver também sobre o risco e a ameaça de que a qualquer momento Judas pode azedar o grupo. E te digo mais, tá? Não pode deixar eles entrarem com desconfiança. Como você recebe Jesus, você tem que receber eles. Porque Jesus não fica onde eles não são bem recebidos. Jesus não se sente amado por quem não consegue amá-los. O que ele está dizendo, entenda, que a maneira mais curta, a distância mais curta entre você e Deus está entre o amor seu e do seu irmão. A melhor maneira de amar a Deus e tornar isso uma realidade, não uma filosofia barata, é conseguir amar as pessoas da sua convivência, é conseguir amar as pessoas que você conhece os defeitos, é conseguir amar a realidade da sua vida diária. Sabe por que não estamos enchendo de glória e aleluia esse momento? Porque esta é sem dúvida a parte mais difícil do Evangelho. Sem dúvida nenhuma. Nenhuma. Quando você tem que lidar diretamente com Deus e Deus está te amassando, é você e Deus. Você chora para Deus, reclama com Deus, você briga com Deus, Deus briga com você, Ele amassa você. Ok, é você e Deus. Quando você está passando alguma crise existencial, é você e sua mente. Agora, quando envolve as pessoas da sua convivência, você pensa: se resolvesse, se o fulano fizesse o que eu queria,
estava resolvido. Se a fulana fosse para onde eu mandei, estava tudo ok. Se você não suporta alguém que é reflexo dos seus defeitos também, você não vai aguentar servir a Deus muito tempo. Você vai servir a ideia que você tem de Deus, e não Deus verdadeiramente. Se eu não me engano, se eu não estiver enganada, eu acho que foi John Piper que disse isso. E ele diz o seguinte: se o Deus que você diz adorar nunca discorda de você, nunca bate de frente com você, nunca te humilha, é bem possível que você esteja adorando uma versão idealizada de si mesmo e chamando de Deus. Você criou uma ideia de Deus e vai seguir as regras e os comportamentos do seu ideal de Deus. Isso é tão sério, que atrapalha a minha intimidade e contato com Deus. Por quê? Porque eu lanço sobre Deus o reflexo do que eu faria, do que eu sou capaz e do que eu não sou. Vou te dar um exemplo para você entender. Pessoas que fazem isso e não sabem que estão adorando uma ideia e não o Deus verdadeiro, são pessoas que têm dificuldade, por exemplo, de se perdoar. Não conseguem, porque você reflete sobre a imagem que você tem de Deus, a ideia de que Ele só é capaz de fazer o que você é capaz de fazer. Então, se você não é capaz de fazer algumas coisas, você começa a acreditar que na verdade Deus está resistindo a essas coisas também. Logo, acreditar na graça é difícil. De maneira prática, acreditar no perdão é difícil. Acreditar que Deus ama quem você odeia é difícil. Você sempre vai ver quem você não gosta como o errado da história, porque a visão que você tem de Deus é a sua imagem. Você quer que Deus entre nos seus B.O.s. Você quer que Deus tenha raiva de quem você não gosta. Vamos falar a verdade, gente. É um comportamento quase que instintivo do nosso Adão caído. A pessoa tem um problema com você, você quer que Deus tenha um problema com ela. É a maneira que você tem de compreender que Deus está do céu. A gente é assim. A gente é assim. Eu me lembro que quando Sara, a esposa de Abraão, quando Sara viu que não estava conseguindo gerar dentro do tempo que ela achou que seria adequado para fazer cumprir a promessa que Deus disse que era de dar um filho, ela disse assim: Abraão, deita com Agar, a minha serva, e dela vai nascer o filho da promessa que Deus falou. Ela estava ainda compreendendo as coisas, ela não tinha a oportunidade que a gente tem hoje de ter o currículo de Deus na mão. Então Abraão, tadinho, vai fazer esse sacrifício. Tá bom, Sara. Deixa eu dizer que ele concordou. Aí ele deita com Agar uma vez, e é o suficiente, e Agar passa a gerar. Só que quando ela começa a gerar, Sara não está preparada para ver o que ela carrega. Então começa um problemão dentro de casa, e vai ficando uma situação insustentável, ao ponto de que Agar, com a barriga enorme, vai sair da casa de Abraão e de Sara fugida, vai sumir no deserto. Só que agora ela não pode sumir, porque ela carrega uma semente de Abraão, e Deus fez uma aliança com Abraão. Então agora Deus vai ter que cuidar, assim entre aspas, né? Que cuidar do filho que Agar está querendo sumir e carregando. Por quê? Porque isso ensina pra gente uma coisa que não é o ponto principal, mas vale a pena falar. Deus faz aliança com você. Com quem você faz aliança é problema teu, sabe? Então isso vai criar toda uma situação. Aí Deus vai, aí o anjo vai, pega Agar, manda ela de volta, humilha-te debaixo da mão da tua senhora, dá destino para aquele filho, dá nome, fala tudo. A vida de Agar mudou, a sorte dela mudou para sempre, meu irmão. Ela vai de escrava agora viver libertação. Vai ter alforria no capítulo 21 do livro do Gênesis. Aí ali, o menino que ela teve com o Abraão já está crescido. O pau está quebrando em casa há anos. Sabe aquela guerra velada? Aquela guerra fria. Não posso mandar embora, mas também vou espizinhar. Não posso mandar. Era uma perturbação. Azedava as festas da família. Aí no dia que Sara teve Isaac, ela passou um tempo, vai fazer uma festa, um banquete para o desmamamento de Isaac. Porque ela está muito feliz. Parece que Sara ficou mais feliz de ter dado leite para Isaac do que de ter propriamente dado à luz. Por quê? Dar à luz, os 9 meses já consolidaram a ideia
de dar à luz a um filho, mas o leite ela não imaginava, porque ela já era muito de idade. Então ela está impressionada de Deus não apenas ter dado o filho, mas também ter dado a manutenção. É como se dissesse assim: você vai viver todo o prazer da promessa que eu te dei. E aí existem coisas que acompanham a promessa que Deus nos fez, que não aparecem quando Deus promete, a gente só percebe depois que cumpre. Então Sara está alegre, mas vai azedar a festa. Por quê? Porque a alegria de quem tem pendência de coisas do passado sempre fica azeda quando aquilo não é resolvido. E esse era um problema que não era resolvido. 25 anos depois o problema está lá. E aí Sara está pela casa dizendo: Abraão, quem diria que Sara, tua senhora... Olha como é que a mágoa está lá. Mas foi ela que mandou a outra para a cama do marido. Abraão, o texto diz que ela anda pela casa dizendo: quem diria... Olha como ela está. Quem diria que Sara, tua mulher... Rapaz, mas a bicha está, ó... daria a luz a um filho. Aí ela fala da alegria dela. Quem diria mais ainda? Quem diria mais ainda? Que Sara amamentaria esse filho. Só que ela vê o filho da serva Agar mexendo com o filho herdeiro dela. Meu irmão, um barraco na família patriarcal vem na hora. Ela diz: Abraão, deita fora esta escrava e o filho desta escrava. Porque o filho desta escrava, 3 vezes. Pode ler em casa, Gênesis 21. Não herdará com meu filho. Só que se você ler Gênesis 16, você vai ver Sara dizendo: deita com a minha serva. E através da minha serva nós vamos ter um filho. Então veja, quando Sara quis fazer uso do que considerava útil na vida de Agar, tu já pegou, que tu é mulher. Tu já está, inclusive eu vou ter que frear, que você já está espelhando isso em outra parada. Serva. Quando precisou, minha serva. Quando era útil, minha serva. Quando eu estava meio alienada, minha serva. Quando precisou de ajuda, minha serva. Quando prestava para ela, minha serva. Mas depois que não precisava mais, pega essa escrava, bota fora essa escrava, porque o filho desta escrava. Aí se você ler Gênesis 21, você vai ver Deus respondendo a Abraão e dizendo assim: faça tudo o que Sara, tua mulher, te diz, porque é acerca desta serva. O que Deus está dizendo? As pessoas não mudam para mim quando elas deixam de ser para você quem você queria que elas fossem. Deus está usando essa palavra nessa noite para dizer ao nosso coração: avivamento também é cura. Uma mulher avivada é uma mulher que não vai interferir na sua intimidade com Deus, porque está vendo Deus abençoar alguém que falhou com ela, que traiu ela, que chateou ela. Deus está dizendo: eu estou acima das suas relações, ainda que eu passe por elas para manifestar a minha graça. Quantos corações feridos aqui, porque não foram defendidos como gostariam. Deus, por que o Senhor não foi lá e me fez justiça? Por que o Senhor não foi lá e falou com a fulana? Deus está dizendo: meu negócio é contigo. Minha relação trabalha com individualidade. Não deixe os problemas dos outros atrapalharem a nossa relação, e não configure a nossa relação por causa dos problemas que você teve com os outros. Eu vou falar rasgado. Assim diz o Senhor: eu não posso odiar todo mundo que te aborrece. Eu não posso afastar da igreja todo mundo que te feriu. Aprenda, não é o outro. Eu vou mexer você, eu vou trabalhar com você, vou amadurecer você, eu vou fortalecer você. Eu preciso que você se lembre que ninguém que entrou com ele é mais importante do que o motivo que fez você colocar ele dentro da tua casa. Os outros vieram por causa dele, ele não veio por causa de ninguém.
Mas você é assim, eu sou assim. Se a gente não vigiar, Jesus, quer que entre? Quero, eu te recebo, amém. Primeiro vento, ó, não foi assim que eu pensei, não foi assim que eu idealizei. O senhor viu o que falaram de mim? O senhor fez nada, né? Não precisa sair não, deixa que eu me retiro. Não pode, não pode. Deus me trouxe hoje aqui para dizer: quando você tirar o outro da mira, você vai ver que eu tenho tanto a fazer em você, que o outro não é mais um problema. Deus está trabalhando. Ele está dizendo: eu estou ocupado com você, eu estou olhando para você, eu quero aperfeiçoar você, amadurecer você, é com você. Você quer que eu dê atenção para o outro, você quer que eu mude o outro, você quer que eu conserte o outro, mas na minha relação, a minha prioridade é você, é você, é você, é você. Isso não deveria te deixar chateada não, filha. Isso deveria te deixar feliz. Ai, Camila, mas talvez Deus esteja dedicando atenção demais para mim. Eu quero que Ele olhe o outro, conserte o outro, quebre o outro. Ah, Senhor, quantas orações, quanto monte, né? Se eu sou tua serva. Cara, tu sobe 2 horas de monte para falar dos outros. Tu faz campanha de 21 dias para queimar os outros. Justiça, e Deus está dizendo: nada, vingança. Eu vou dizer aqui algo. Você que vive pedindo a Deus muita justiça, eu não estou dizendo Deus é justo, irmão. A premissa do reino de Deus é justiça. Mas deixa eu te falar uma coisa: você vigia muito, tá? Eu costumo, mesmo em situações onde eu queria ser defendido ou fazer justiça, eu costumo pedir misericórdia. Não estou dizendo que você tem que fazer igual, não. Estou sim. Mas por quê? Porque, irmão, o olhar de Deus é diferente. Eu me lembro que certa feita, eu muito irada com uma situação, comecei a querer revogar a justiça como se Deus não estivesse vendo. E eu me lembro que o Espírito Santo disse assim: você tem certeza? Porque se eu for pedir para fazer justiça, minha justiça não é como a sua. Como é que é a nossa? Trapo de imundície. Para alguém se dar bem, alguém sempre tem que se dar. A nossa justiça é assim. A justiça de Deus, de Sidequeno Yavé, é o Deus das balanças de equidade. Perfeita, equilibrada. Fala comigo, balança equilibrada. Exato. Então assim, se você pede a Deus para fazer justiça, rapaz, você tem que ser muito justo. Porque se Ele decidir mesmo fazer justiça, pode ser que sobre até para você. Será que você não falou nada mesmo? Será que você nunca vacilou? Hein, santa? Será que você é... Eita, santidade, 4ª pessoa, doutor em divindade. Ai, meu Deus, maravilhosa. Vem aqui para cima que a gente vai te adorar. Então veja, a gente precisa permitir-se que o Espírito Santo desconstrua a imagem que nós temos de nós mesmos. Marta ainda não tinha entendido isso, sabe por quê? Quando é você que leva Jesus para sua casa, quando é você que cuida da vida espiritual da sua família, quando você é a coluna de intercessão do departamento que você cuida, quando você busca em Deus autoridade para a sua liderança, para a sua empresa, quando você está sempre em contato com Deus, você pensa que tem o monopólio das decisões de Deus. Olha o texto. Certa mulher por nome Marta recebeu em sua casa. Maravilhosa Marta, cuidou de tudo, o recebeu em sua casa. Logo ela pensa que ela é muito próxima de Jesus. E ela não está errada, de fato ela é. Aí olha o que o texto diz. Tinha uma irmã chamada Maria, o qual sentando-se aos pés de Jesus ouvia a sua palavra. Marta, porém, distraída em muitos serviços. Aonde está o ponto de distração de Marta, gente? Na casa da vizinha? Cuidando da vida dos outros? Nos serviços, a casa está como? A casa está como? Cheia. Eu não estou aqui querendo continuar justificando as coisas ruins que nós fazemos. Não, vamos parar. Só que, preste atenção, são coisas que são motivadas pelo que você decidiu fazer.
pela vida santa que você quis levar, pelo Jesus que você quis receber, pela família que você quer cuidar, pelas coisas que você não abre mão de ter. Entendeu? Por que de vez em quando você grita? Porque você não quer um filho marginalizado. Por que de vez em quando acontecem coisas naquela casa que escandaliza as famílias fakes perfeitas? Porque você quer lutar por aquilo que você acredita. Menino, você já orou? Menino, você não sei o que. Menino, por que de vez em quando tem atrito no seu casamento? Porque você se dispõe a ter conversas difíceis. Porque quem não tem conversas difíceis vai ter uma vida difícil dentro do casamento. Então é complicado. Por que eu estou dizendo isso? Isso aqui foi por causa dos serviços, foi por causa da casa cheia, foi por causa das demandas. Você acha que essa mulher não dá conta da casa sozinha? Oxe, o governo está com ela desde o início. O governo está com ela desde o início. Só que nesse dia a casa ficou lotada, irmão. Lotado. Então ela começou a ficar atribulada. Nessa que ela fica atribulada, Maria, nem aí. Não, gente, Maria é de uma saúde mental. Por que eu digo saúde mental? Maria não está comprometida com a expectativa que ela tem das pessoas em relação a ela. Tem que ter muita saúde para você não estar nem aí para o que vão dizer. Tem que ter a vida muito resolvida na mente. Eu estou buscando essa cura. Você reclama porque alguém do departamento fala de você. Imagina uma multidão falando de você em tempo real. Rapaz, eu já ouvi de um tudo nessa vida. Dificilmente alguma coisa vai me escandalizar, mas não precisa me testar. Não precisa. De um tudo. Eu nunca mais, isso tem 2 anos, nunca mais eu vou dizer, e eu disse isso há 2 anos atrás e levo isso a sério, onde há fumaça, há fogo. Nunca mais eu digo isso. Você não tem noção, meu irmão. Nego bota fogo até onde não tem palha. Sim, as pessoas são capazes de inventar coisas do zero. Do zero. Nunca mais eu digo isso. Então eu acho lindo porque Maria está tão focada em Jesus que ela não se preocupa com a posição dela diante dos outros. Ela só se preocupa com a posição dela diante dele. Eu vou repetir para ver se você descruza esse braço e levanta a mão para dar um glória. Maria não está preocupada com a posição dela diante dos outros. Ela só está preocupada com a posição dela diante dele. Eu vou repetir. Maria não está nem aí com a posição dela diante dos outros. Ela está totalmente focada em manter a posição diante dele. Deus está dizendo a alguém: mantenha a posição diante de mim e não fique preocupada em como você anda sendo vista diante dele. Isso está roubando sua força. Isso está minando a sua energia. Eu estou sentindo graça de Deus aqui. Uma unção desatadora de expectativas e aprovação alheia. Oh meu Deus, esta unção vai quebrar estas algemas agora em nome de Jesus. Levanta a mão direita o mais alto que você puder. Coloca a esquerda na mesma altura. Vamos, vamos. Quando eu disser 3, bota a mão no ombro da vizinha e você vai dizer para ela: mantém diante dele. 1, prepara. 2, aonde houver uma mão estendida, Senhor, todo julgo que amarrava esse homem e essa mulher ao orgulho, à vaidade, ao desejo dos aplausos, à expectativa do público, joga por terra nessa unção. Quebra. 2, quando eu disser 3, você vai botar a mão no ombro dela e vai dizer: mantenha a posição diante dele. 1, 2, 3, sacode ela. Mantenha a posição diante dele. É diante dele. É diante dele. Eu não vou parar de adorar. Ninguém vai me tirar de onde Deus me colocou. É ele. É diante dele. Se ninguém me tira, eu não saio.
eu fico diante dele. Eu estou sentindo a unção de Deus aqui. Diante dele. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não será atingida. Não será, tu não será, não será. Fica diante dele. Deus, gente, aleluia. Maria está tão focada nele que eu acho que ela nem sabe o que Marta anda pensando. Eu tenho para mim que nesse diálogo aqui ela não viu nem o semblante de Marta, porque senão poderia constrangê-la de alguma maneira, né? Não adianta você manter a posição num lugar e os olhos no outro. Se eu quiser passar batido numa situação, não basta eu manter o corpo naquele lugar, eu também tenho que manter os olhos para onde eu estou indo e para onde eu quero chegar. Porque, rapaz, por isso que Salomão diz que Deus odeia quem acena com os olhos e aponta com os dedos. Porque tem gente que não abre a boca para falar uma palavra, mas dá um olhar, não é? A gente se encolhe igual uma concha. O que ia falar já não fala, o que ia fazer já não faz, para onde ia não vai mais. E a gente ainda fica refém desse cativeiro. Porque depois alguém diz assim, não foi por quê? Não falou por quê? Você não pode nem dizer, porque é gente que te prende sem prova. Você não tem prova. Você não tem como dizer assim, ó, para buscar defesa. Fulano falou, não falou. Sabe te prender. Sobre a reza. Mas por que que prende? Deus está falando com alguém aqui. Por que que prende? Porque você mantém o corpo em um lugar, mas os olhos distraídos, vagueando em outro lugar. Meu irmão, tem um monte de gente na casa, gente andando para tudo que é lado, mas Maria está como? Só olhando para. E quem, depois de conseguir olhar para os olhos de Jesus, consegue se distrair com outro olhar, minha gente? Ei. Ah, Camila, mas ele era como uma pessoa comum. Mas não era. Era, mas não era. Porque uma pessoa comum não pega uma pessoa no meio do expediente do trabalho, igual eu disse pro que estava na mesa da recebedoria, segue-me. E a pessoa olha, larga tudo, mesa, no meio do expediente. E consciente, tá? Não é encantamento não. Consciente, meu Deus. Jesus está dizendo, você anda assim, ó, cativo, amarrado a olhares, a indiretas, comentários de rede social, prints de WhatsApp. Porque o corpo está no círculo de oração, mas o olhar está nos grupos. O corpo está aqui na igreja, mas já olhou o celular 7 vezes. Não consegue. Maria não, Maria mantém o corpo, que é a posição, e o olhar nele. Aí Marta vai fazer uma coisa que eu tenho muito medo de fazer, porque isso aqui, só quem tem proeminência, liderança, governo, unção, autoridade pode correr o risco de fazer. Porque você está entendendo que Marta não é qualquer uma não, né? Você está entendendo que Marta, fala com Marta, a aldeia é dela, você está me entendendo? Manda prender, manda soltar. Não, é sério, só para você entender a popularidade de Marta define os ambientes. Eu vou te explicar quem é Marta. Marta tem um perfil feminino mesmo, das mulheres de governo, de influência. Eu acho que eu já disse isso aqui, se disse, vou repetir. Pode perceber, você que é casada, que tem filhos,
marido acorda de mau humor, não altera a casa, a mulher muda, vira a chave. O filho adolescente acorda de mau humor, a criança, a mulher muda, vira a chave. Bota até de castigo no quarto, mas não deixa alterar o ambiente. Agora, se ela levantar azeda, ninguém muda o ambiente. Ela mexe no termômetro da casa. Seu humor altera o humor da sua casa. Sua alegria determina o nível de alegria da sua casa. Não adianta, é da mulher. É da mulher. É da mulher. Marta é essa mulher. Só que Maria está focada. Aí vem ela e faz uso da intimidade que ela tem com quem ela recebeu. E Jesus vai dar atenção para ela. Por quê? Porque ele sabe que quem recebeu, quem cuidou, quem preparou tudo foi quem? Aí ela vai onde ele está. Ó, Senhor, o senhor não está incomodado? Gente, para pensar direitinho. Não, para pensar direitinho. É tanto governo, é tanta autoridade, que eu começo a achar que eu influencio até quem tem hierarquia mais elevada que eu. Irmão, quem é que chama Jesus para dar para ele um... Gente, a gente na loucura é muito doida. A gente na loucura perde... A gente na alienação, na ansiedade, perde a noção total. Total. Ai, Camila, exemplo. Você leva o teu filho na consulta e quer dizer pro médico o que ele tem que tomar. Você é louca, cara. A gente na alienação é assim. E ele dá o remédio. Gente, eu já vi minha mãe fazer isso. Olha, o remédio, olha, não vai tomar isso não vou dar isso pro meu filho. Foi lá fazer o quê? A gente é assim. Rapaz, a gente brinca com as autoridades, legal. Só Deus, cara, vai ter misericórdia. A gente vai procurar prestador de serviço para fazer o que a gente não quer fazer e quer dizer pro prestador como é que ele tem que fazer. Eu tô mentindo, gente? Só que eu falei isso em níveis bobos. Tô falando do Filho de Deus. Como é que tu vai dar uma ideia? Olha direitinho, porque na Bíblia a gente às vezes olha a Bíblia muito desumanizada, porque já conhece o final de algumas histórias. Mas olhe de maneira humanizada. O que Marta está fazendo? É tanto governo, é tanta autoridade que aqui, ó, Jesus está ali. Senhor, não te incomoda? Eu te pergunto, se Jesus tivesse incomodado, se ele tivesse, você acha que ele precisava de alguém para dar um jeito no que ele está incomodado? Mas não é. Eu quero usar meu poder de influência para que Deus faça o que eu quero. Quanto tempo do nosso relacionamento e das nossas orações são postos assim diante de Deus? Devocionais onde eu uso meu tempo não para me relacionar com Ele, mas para poder dizer com quem Ele deve se relacionar. Aí ela chega: Senhor, tu não te importa que minha irmã me deixe servir só? Se você olhar, é até um pouco do puxão de orelha. Se você olhar, é até um pouco de tipo assim, vou dar um toque nele para ele dar um toque nela. Não é? Tu não te importa que minha irmã me deixe servir só? É. Diga-lhe, pois, agora. A minha versão é contemporânea, talvez a sua seja diferente. Porque a minha, ela não determina só o que quer que ele faça, mas o tempo que ele tem que fazer. Diga-lhe, pois. Gente, eu fecho até a Bíblia, eu tenho até medo. Diga-lhe, pois, agora, que se levante e venha me ajudar a servir. Eu acho que por dentro Jesus está rindo com o nível de loucura dela. Por que você acha isso, Camila? Porque ele podia dizer assim: não, Marta, mas eu sinto que ele também está controlando o ser humano que há nele. Porque ele diz assim: Marta, como quem diz, você brinca muito, Marta. Marta, você brinca muito, Marta. Você tá tipo Bispa Sônia ainda na minha loucura. O que você tá pensando da vida, Marta? Bispa Sônia, eu te amo. Marta, por que chamou o nome duas vezes? Vamos falar a verdade. Para trazer ela. Se ele tem que trazer ela, é porque ela está totalmente em si? Não está, gente. Parte está aqui, parte está com óleo fervendo.
parte está aqui, a outra parte está pensando no vaso de latrina, se já está cheio, se alguém trocou, se algum servo mudou. Parte está aqui, a outra parte está no braseiro, que precisa ser afogueado para poder terminar a massa de pão que ela deixou sovando. Você está me entendendo? Por que Marta? Tem muitos motivos, eu não tenho dúvida, mas um dos que eu vejo de maneira mais humana, mais emocional, é ele trazendo ela, porque você só precisa chamar 2 vezes quem você percebe que não está entendendo na primeira. Marta, ele fez a mesma coisa com Simão e dentro do mesmo contexto, trazendo a si. Marta, você está inquieta. Olha ele trazendo ela. Marta, você está fadigada. Marta, você está ansiosa. Marta, isso não é ódio, é crise de ansiedade. Marta, ei, Marta, vem cá. Jesus vai trazer a gente hoje. Eu sinto, irmão, e eu vou te falar, já tem umas 3 semanas que eu estou sentindo que ele está dizendo: Camila, me trazendo, sabe? Quem quer voltar hoje? Quem quer voltar? Meu Deus, fala então para tua irmã, me ajuda, fala para ela. Eu vou contar de 1 a 3, fala para ela qual é o teu nome, porque ela vai te chamar 2 vezes, como se Jesus estivesse te chamando. Vamos, preste atenção, no 3, pergunta para ela, só quem quer, Camila, eu sinto que eu tô Marta. Camila, eu tô viciada em telefone, viciada em dopamina barata, rede social tá me estressando, quando eu vejo eu já gritei, quando eu vejo eu já briguei, e Deus tá querendo te trazer. Perguntou para ela qual é o nome dela, perguntou, chama por apelido não, pergunta o nome, qual é o nome? A senhora vai me chamar. E quem vai te chamar? Eu. Marisa, Camila, chama com vontade, Marisa. No 3, você vai chamar o nome dela 2 vezes. Quantas vezes? É 1, é 2, é 3. Volta! Você não é assim. Volta! Você é maravilhosa. Foi você que levou Jesus para essa casa. Foi você que cuidou de tudo. Sabe qual é para mim? Eu encerro aqui. A parte mais dolorida do que eu compreendo como revelação, como aplicação para a minha vida nesse texto. Ouvir. Eu me coloco no lugar de Marta. Que quem dera, irmão, que fosse como eu brinquei, dizendo que eu sou Maria. Quem dera, estamos aqui para ser. Mas o que mais me impressiona é quando ele diz assim, ela escolheu. Porque a verdade é que a nossa vida nos coloca num contexto onde a gente sempre pensa que não pode escolher. Sabe por que a pressão da casa inteira fica com você? Porque você não teve paciência nenhuma. E você nunca escolhe, você é escolhida. As demandas te escolhem. Sabem que você vai resolver. Por que você tomou esse lugar de matriarca, de irmã que você nem é a mais velha, mas você cuida de tudo e de todos. Se não te ligarem, se não te perguntarem, se você não der um rumo, não anda. E essa pressão está te esmagando. E você diz, eu não sei nem porquê. E o Senhor está dizendo, é porque você sempre achou que nunca podia escolher. Aí eu vou te falar uma coisa. Eu não estou dizendo que essa posição ela é ruim. Se você dá conta, vai embora. O que você não pode é odiar a posição que Maria está, porque ela teve coragem de escolher o que você não teve. Eu vou falar bem rasgadão. Normalmente a nossa revolta aparece
Não na hora que a gente está fazendo o que a gente tem que fazer, mas na hora que a gente vê o outro fazendo o que a gente nunca pode fazer. Acordar cedo nunca te irrita tanto quando você vê que só você levanta. Vamos fechar aqui no último exemplo do Antigo Testamento para essa noite. Caim e Abel entregam uma oferta para o Senhor, não é? Só que Deus se agradou da oferta de quem? Quem lembra? Abel. Aí o Senhor recebe a oferta de Abel. A oferta de Caim foi preparada também com carinho e tal, mas Deus não recebeu aquela oferta. Falou para ele preparar uma oferta mais adequada, melhor. Só que quando Caim vê Deus recebendo a oferta de Abel, o semblante dele cai. O semblante dele não cai quando Abel apresenta a oferta. O semblante dele cai quando ele vê que Deus recebe a oferta dele e não recebe a dele. O semblante caiu, ficou triste. Aí ele fica triste e já fecha o coração. Quando ele fecha o coração, Deus não olha rosto, gente. Deus olha coração. Aí Deus diz assim para ele: Caim, como um pai, Caim, se você trouxer uma outra oferta, eu não vou aceitar. Você não sabe que eu vou aceitar igual eu aceitei a oferta do teu irmão? Como quem diz assim: não fica triste, vai lá, melhora a sua entrega. Vocês estão pegando aí? O som está chegando aí? Estão pegando aí? O que Deus está dizendo? Não é sobre você queimar dele, você criticar dele. É sobre você melhorar. Escolhe melhor a sua. O que o Caim vai fazer, gente? Vai melhorar a entrega? Vai matar a régua. Porque Deus usa a referência de pessoas que são diferentes de nós para melhorar algo em nós. Posso falar uma coisa? Se todo mundo é igual, a obra acaba. Se todo mundo é igual, a obra acaba. Tem que ser ferro afiando ferro. Sabe por que tem negócios nossos que não dão certo? Porque você escolhe por afinidade. Quem você escolhe para ser sua sócia? Sempre sua melhor amiga. Quem você escolhe para começar um negócio com você? Alguém que você se identifica mais. Você nunca escolhe alguém que complementa. Você escolhe alguém que você se identifica. Aí começa bem e termina tudo arrebentado. Acaba. Escuta isso aqui, eu estou dando uma palavra de instrução para a vida. Para a vida. O que ele faz? De vez de melhorar a entrega dele, ele vai quebrar a régua do irmão. Pode ver. Normalmente as pessoas que estão frustradas consigo não falam sobre suas dores, falam sobre a entrega das outras pessoas. Elas não querem melhorar a entrega delas, porque é mais fácil arrebentar com a régua que Deus usou para ser referência. Tipo assim, já que não estou conseguindo fazer o que eu deveria fazer, o que o cérebro do nosso Adão caído, da nossa justificativa faz? Ele fica justificando o que o outro fez. Um exemplo: a pessoa às vezes saiu do mesmo lugar que você, teve as mesmas oportunidades que você, mas por algum motivo ela rompeu e você ainda não rompeu. Ou alguém ainda não rompeu. Aí quando essa pessoa conquista alguma coisa e alguém elogia, você não consegue elogiar. Você diz assim: ah, mas também? Olha com quem casou. Ah, mas também? Olha o pai dele quem é. Você sempre tenta diminuir a entrega do outro porque não tem disposição para melhorar a sua. Então é mais fácil eliminar o que o outro está entregando, para eu não ter que me sentir obrigada a me comparar com o que eu não estou conseguindo fazer. Só que o seu próximo não é para te comparar, é para te inspirar. Quando não for sobre você, não peça Deus para tirar ele de lá. Aplaude e diga: é assim que eu quero conseguir ser.
É assim que eu preciso conseguir me tornar. Aquilo que Deus permite que o próximo faça à sua volta, não é para te destruir, é para dizer para você: veja, é possível, veja, você também consegue, veja, você também dá conta. Eu não estou comparando atividades, eu não estou comparando cifras, estou falando de disposição e de entrega. O que incomoda Marta não é só o serviço, isso distrai. O que incomoda Marta é ver que Maria não está tão estressada quanto ela. É isso que está incomodando a gente. Ver que o outro não está tão triste quanto a gente, tão falido quanto a gente. Vamos jogar real, vamos jogar limpo. Vamos jogar limpo. Você nunca fala dos seus problemas com quem está melhor do que você. Sempre nós somos tendenciosos a falar com quem vai se identificar com a nossa dor. Vou chorar com quem está chorando. Eu tenho uma ferida, uma pessoa me feriu, vou falar com outro ferido. Por que tu não fala com alguém curado? A gente é assim, gente. Estou criticando vocês não. Estou descendo a lenha em mim também. Nós somos assim. Sim ou não? Então o que o Senhor está dizendo para a gente hoje aqui através da vida de Marta e Maria? Você também pode escolher. Você que enfiou na sua cabeça que não pode. Vou falar aqui mais profundo. Sabe por que você fez isso? Porque você não dá mais expediente para Deus trabalhar um tempão. Você que paga, você que resolve, você que entra, você que vai, você que faz, você que planeja, você que projeta. Você não tem paciência para ver Deus agir. A gente quer tudo no nosso tempo. A gente quer usar da nossa intimidade com Deus para dizer o que Ele tem que fazer para nós. E o que o texto revela para nós? Como é que o texto termina? Deus dizendo, Ele escolheu a melhor parte. Rapaz, isso aqui é tenso. A qual não. O que Deus está dizendo acerca do pedido de Marta? Sim ou não? Ela está pedindo uma coisa. Qual é a resposta dele? Na cara. Se isso já é difícil numa pregação, imagina na lata. Ah, o senhor pode fazer? Não. Não. Então o que eu entendo? O que Deus ensina pra gente aqui? Quando você me pede muito uma coisa, quando você me pede muito para mudar uma coisa, e eu não mudo aquela coisa, é porque eu estou usando aquela coisa para mudar você. Eu acho que tudo o que nós queríamos hoje aqui era um sim, mas Deus trouxe a gente para dizer na lata, não. E esse não te guarda, esse não te protege, esse não sustenta a tua casa, esse não sustenta o teu ministério, este não protege a tua família, este não guarda o teu testemunho. Quem consegue lidar com isso nessa noite, dá um salto dessa cadeira e peça a Deus, misericórdia, Jesus, trabalha em mim. Eu quero me humilhar hoje, eu quero descer na tua presença. Lapida-me, faça comigo o que tu fizeste com Marta. Confronta-me, molda-me. Pode o barro dizer ao oleiro, porque trabalhas assim? Não, não pode. Então amassa, mas me coloca na tua mão, me transforma na tua mão, faz na tua mão, toma minha mente na tua mão, o meu coração na tua mão. Vamos, ore comigo, na tua mão, 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 na tua mão,
da tua mão.
de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ah, Jesus. Ah, Jesus. De Jesus. Camila, eu não sei nem como orar. Só chame por Ele. Jesus. 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 No nome de Jesus. Ministério de louvor, corre aqui, por favor. Jesus. 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 Fala para Ele, fala com Ele. Veja. Conhecereis a verdade e a verdade vos. Jesus não dedicava muito tempo aos fariseus, mas falava carinhosamente com pecadores dispostos a se arrependerem. Preciso te falar algo aqui. Não é sobre ser perfeita, é sobre ser honesta. Estamos diante de um manto de muita cura nessa noite. É a oportunidade perfeita para, se você sente inveja, você em espírito de oração aí, sem se expor, só diante de Deus, dizer: Senhor, essa mensagem hoje veio para me confrontar, eu estou assim, me cura, me liberta. Se seu coração se endureceu diante de resistências que você, poxa, Camila, eu fiz tudo certo. Você está me ouvindo aqui pregar e se identificou com a Marta, porque você disse: Camila, eu não estou frustrada, chateada porque eu pequei, porque eu vacilei com os outros. Não, Camila, minha dureza de coração é porque eu fiz tudo certo. Eu conheço gente, Camila, que não fez metade do que eu fiz e não está passando o que eu estou passando. Só que Deus está dizendo: minha atenção é sua nessa noite. E o Senhor te trouxe hoje aqui para dizer assim, ó: você pode escolher diferente. Mas se você ficar ocupando suas orações inteiras, pedindo para Deus mudar o outro, visitar o outro, libertar o outro, você não vai conseguir ter discernimento para escolher. Eu vou te dar agora a chance de fazer 1 minuto de oração. O que eu vou fazer nesse 1 minuto, Camila? Que às vezes a gente está tão distraído que não consegue. Você vai fazer nesse 1 minuto. Você vai dizer assim: Deus, eu queria escolher. E aí você vai dizer o que você precisa escolher. Eu quero escolher ser mais paciente. Senhor, eu não quero me importar tanto assim com os outros. Eu quero me importar mais contigo. Me tira desse lugar onde eu me movo pela expectativa do público e não do propósito. Eu vou te dar 1 minuto. Fecha os olhos aí. Ore como Ana, você e Deus agora. 1 minuto, só 1 minuto. Pegue algo da palavra que falou com você mais forte, algum momento da sua vida. Talvez você tenha que fazer a oração mais difícil do evangelho agora. Qual? Senhor, me ajuda a amar quem tem me aborrecido. Me ajuda a amar quem tem me perseguido. Senhor, me ajuda. Se você orar por essa pessoa, você não vai mais sentir raiva dela. É impossível sentir raiva de quem você ora. O Espírito Santo vai te encher de compaixão. Traga o nome dessa pessoa na sua mente. E se eu estou falando aqui e você está me ouvindo aí, está dizendo: Camila, eu não consigo, então diga isso para Deus. Diga: Senhor, eu não consigo, por isso eu preciso da tua ajuda. Só o Senhor pode colocar a mão no meu coração para que eu consiga amar essa pessoa, perdoar